Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, que nos diz assim: eles são do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, irmãos, essa palavra, ela nos dá uma direção de discernimento. Porque assim, o servo de Deus, o que é servo mesmo, quando você passa a palavra, ele reconhece que vem de Deus. Ele pega a palavra para si e mais sábio ele fica. Mas o rebelde, aquele que não crê em Jesus e está com o espírito do erro, com o espírito do engano, ele não vai aceitar. Isso eu não estou dizendo pros do mundo, porque o mundo, eles não aceitam a palavra do Senhor. Muitos não aceitam, muitos os que foram escolhidos por Deus. Então, eles irão aceitar a palavra. Mas como que você sabe que a pessoa é de Deus? Quando você passa uma palavra e a pessoa aceita aquela palavra fica no coração da pessoa. Então você vê que o Espírito Santo de Deus, por mais que ela não conheça Jesus ainda, é o Espírito Santo trabalhando na mente daquela pessoa, porque ela vai aceitar a palavra. Então é porque Deus tem um propósito na vida dela. Mas aquele que não quer nada com Jesus, não aceita ele, não aceita a palavra dele, esse é o rebelde, esse que está com o espírito do engano. E eu estou falando no geral, eu estou falando daqueles que não servem a Deus, que estão no mundo, e os que estão dentro da igreja, que muitas das vezes são os mais difíceis, que quando passa a palavra de Deus, a palavra ela é uma só. O Espírito Santo é um só. O Espírito Santo, ele não é do engano nem do erro. Então, se ele está mostrando essa palavra e você sabe, ele vai te mostrar e você vai saber que realmente é verdade essa palavra. Porque o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você também. Então, o Espírito Santo, ele vai confirmar essa palavra. Ele vai confirmar que tudo aquilo que vem de Deus, toda a palavra que vem de Deus, ele aceita. Ele ouve e ele obedece. Enquanto o rebelde, ele pode dizer assim para você, aquele que recebe seta do inimigo: vai cuidar da tua vida que eu cuido da minha vida. Isso é o quê? Isso é uma pessoa onde que o inimigo trabalha na mente dela. Não que ela esteja endemoniada, mas que ela dá acesso a ouvir a voz do inimigo. Ou ela diz assim para você: não tem nada a ver isso aí. Então ela está com o espírito do engano. O espírito do engano é aquele que rejeita a palavra de Deus. É aquele que vai colocar o chip, esse está com o espírito do engano, o espírito do erro, que vai levar muitos para o inferno. Por quê? Porque essas pessoas não lêem a palavra. Para você ler a palavra, você tem que orar ao Senhor. Primeiro de tudo, você tem que dobrar o teu joelho e dizer: Espírito Santo, o teu espírito é o espírito da verdade. Me conduz a conhecer a tua verdade na palavra. Antes de você querer ler, você tem que orar ao Espírito Santo para que ele ajude você a compreender a palavra. Então, pode ser que na primeira vez você não consiga compreender, nem na segunda, nem na terceira, mas ao longo que você vai orando e você vai lendo a palavra, o Senhor vai te dar direção. Porque a palavra fala, né? Que buscai o Senhor enquanto se pode achar.
E quanto mais você busca, você vai achar a presença de Deus na tua vida. O rebelde, ele não vai aceitar a palavra. Então você sabe que ele não é de Deus. Então não jogue as pérolas aos porcos. As pérolas são a palavra de Deus, porque ele vai pisotear em cima de você, vai te zombar, vai te atacar até com violência. Então, se você vê que ele não aceita a palavra, não dê as pérolas, que é a palavra de Deus. Limpe seus pés, bata os seus pés e como aquela poeira, um sinal de que você está deixando, porque ela não quer, não adianta insistir, porque não é por força. Não adianta insistir, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar nessa pessoa. Então, assim a palavra nos está nos dizendo que aquele que é de Deus ouve a palavra do Senhor, mas aquele que não é, ele não aceita, ele ouve as coisas do mundo, ele tem o desejo pelas coisas do mundo, não pelas coisas de Deus. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.